Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, boa noite para todos, para todos. Estou vendo aqui que já entrou, os primeiros a entrarem aqui, o Cláudio Felipe, a Vera Souza, a Cléudia Oliva, Isa Bartolomeu de Melo, Mirinha Pólvora, Simone Carvalho, Celinha Garbellini, a Marilda Estevão. E agora o pessoal chegando aí, olha. Rosane Chicória, Paulo Roberto, Alexandro Pires, Gabriela Bittencourt, Beltânia, Jamile Barreto. Então sejam todos muito bem-vindos. Uma noite de quinta-feira abençoada para todos. Nós sabemos, toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, é o dia da nossa live espírita. A live espírita aqui do canal Espiritualidade e Vida. Esse canal que todo dia posta uma oração, não é? Ao amanhecer. E toda quinta-feira nós temos a live do nosso lar. Nesse canal também a gente postava as palestras, mas em virtude da pandemia e da quarentena, nós não estamos tendo condições de fazer as palestras presenciais que eram filmadas, mas assim que acabar isso tudo, nós vamos voltar a transmitir todas as palestras que eu fizer, porque o propósito desse canal Espiritualidade e Vida é exatamente esse, registrar todo o trabalho espírita que eu puder fazer e compartilhar com todos. Mas esse canal já tem mais de 700 horas de vídeo. Então, a pessoa, para ela esgotar, para ela maratonar o canal Espiritualidade e Vida, demora aí uns 6 meses, né? Assistindo muitas horas por dia. Então, tem muita coisa, muitas palestras, e a gente está sentindo falta. Mas já está acabando, daqui a pouco a gente vence, supera essa pandemia, essa quarentena, se Deus quiser, não é mesmo? Enquanto isso, nosso ponto de encontro, essa hora, toda quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, é esse momento em que nós nos conectamos com a espiritualidade superior, cada um aí na sua casa. É o momento que a pessoa faz aquela prece, se conecta, abre o coração para a espiritualidade superior, para a ação do Criador, do nosso Mestre Jesus, ação em nossos corações, ação em nossas famílias, proteção para os nossos lares, não é mesmo? E nós estamos aqui estudando há um bom tempo já, não é mesmo? Nós estamos estudando o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar foi ditado pelo espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E nós estamos exatamente hoje entrando no capítulo 15. Então, quem está chegando aí, quem perdeu as lives anteriores, quem está começando a acompanhar a partir de agora, abra seu livro Nosso Lar, no capítulo 15, porque hoje prepara, é emoção à flor da pele. O capítulo se chama A Visita Materna. Então, já entregou, não é? Esse capítulo, o título do capítulo já é um spoiler, não é mesmo? Já entregou o que vai ser o capítulo. André Luiz vai encontrar com a sua mãezinha querida e vai ser um encontro emocionante, emocionante. Então, todo mundo se prepara aí, prepara o coração, prepara o lenço, porque é de escorrer lágrima, hein? Então, boa noite para todos. Nós já somos aqui quase 1.000 pessoas, né? 936 pessoas nessa live. Daqui a pouco o pessoal está chegando aos poucos, vão chegando aos pouquinhos, e é maravilhoso esse nosso momento de espiritualidade, momento de religiosidade. Não é mesmo? Estamos aqui
sob as luzes do livro Nosso Lar. O Aldo Maia está perguntando, qual que é o capítulo? Capítulo 15, Aldo. Abre aí, capítulo 15, chamado A Visita Materna. Então, vamos lá. Posso começar a ler? Podemos ir? Então, vou começar. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Por que ele está dizendo isso? Porque no capítulo anterior, ele teve uma conversa com Clarencio, e o Clarencio foi assim, muito caridoso, muito amoroso, mas extremamente verdadeiro. Clarencio colocou todos os pontos, chamou André Luiz para a autoconfrontação, autoavaliação, e o André Luiz, ele mesmo disse, ficou até de perna bamba, porque o ministro Clarencio disse tudo, mostrou para ele, ponto a ponto, como ele desperdiçou a sua vida na Terra. Como ele perdeu uma encarnação. Gente? Isso é importante. E ao contrário do que muitos críticos do Espiritismo dizem, nós devemos valorizar ao máximo a nossa encarnação. Porque não tem encarnação igual a outra. Por que não tem? Porque é difícil reunir todo mundo. É difícil reunir todo mundo. É difícil reunir no mesmo lugar, no mesmo tempo, os espíritos afins e os espíritos adversários, que precisam reconciliar. Não é fácil. Você reunir todo mundo no mesmo local, no mesmo momento, não é assim? Que a gente vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, encontra sempre as pessoas que nós temos que encontrar. Então, uma encarnação é uma bênção. A encarnação precisa ser muito valorizada. Não dá para perder a encarnação. Não dá. Porque quem perde a oportunidade de uma encarnação, na próxima, as condições vêm muito mais difíceis. É por isso que a gente sempre recomenda a vida. A pessoa ficar na vida, ficar vivo, valorizar as oportunidades, valorizar os obstáculos, as dificuldades, porque isso é que está purificando a nossa alma. Não é mesmo? E o Clarencio, então, mostrou para André Luiz de uma maneira muito serena, de uma maneira muito amorosa, muito caridosa, mas falou a verdade. Ele jogou na lata de lixo uma encarnação. Né? Então, aqui ele está dizendo que ele saiu do gabinete do ministro Clarencio e ele estava agora reconstituindo as suas energias, porque, é claro, ele ficou abatido. É natural. É natural isso. Né? Não poderíamos esperar outra atitude dele. Faz parte. Faz parte. E aí ele começa a dizer, noutro tempo, talvez eu me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Aparentemente. Então, olha o que ele está dizendo. Noutro tempo, se ele tivesse sob a influência da vaidade humana, se ele estivesse sob a influência do orgulho humano, se ele estivesse sob a influência da suscetibilidade dos encarnados, não é mesmo? Porque nós, encarnados, somos muito suscetíveis. Tudo a gente leva para o lado pessoal, tudo a gente apela. Não é isso? Suscetibilidade. Que tem um pouco de vaidade, um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo. Então ele está dizendo, se fosse no outro tempo, ele teria ficado ofendido. Mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me
confortado. Então, olha que interessante. Então, aqui o que o André Luiz está dizendo para nós? Que ele, como espírito imortal, que tem a eternidade diante de si, começou a se desfazer dessas infantilidades. Dessas infantilidades. Então, agora ele estava enxergando. Enxergando. Olha, minhas amigas, meus amigos queridos, nós já somos aqui 1.500 pessoas. Eu vou dizer uma coisa. O mais difícil no Espiritismo, a coisa mais difícil para o espírita realizar, o trabalho mais difícil, mas o mais difícil de todos, não é fora. O trabalho mais difícil que o espírita tem que fazer, e são poucos os que fazem. São poucos, muito poucos. O trabalho mais difícil é a pessoa se enxergar como um espírito imortal. Você olhar para você e entender que você é imortal. Então, a família que você tem aqui na Terra é temporária. As pessoas vão voltar para o mundo espiritual. O corpo que você tem é provisório. O corpo vai envelhecer, o corpo vai morrer. As circunstâncias que nós estamos vivendo são temporárias. São temporárias. Mas nós somos imortais. Isso é difícil. Então, às vezes, a pessoa fica 50 anos no Espiritismo e não compreende isso. Não compreende isso. Vai no grupo espírita, frequenta, assiste palestra, faz caridade, faz atividade, mas não entende que ela é um espírito imortal. E aí o que acontece? Quando você não compreende que você é um espírito imortal, você começa a fazer escolhas equivocadas. Você começa a escolher como um mortal. Não é? Se eu me enxergo como um mortal, eu faço escolhas de mortais. Eu faço escolhas de curto prazo. Então eu prefiro ter um prazer de curto prazo do que ter um prazer de longo prazo. Não é? Aí eu começo a inverter. Começo a inverter. Não é isso? Eu faço escolhas que são momentâneas. Faço escolhas que são temporárias. E eu vivo relações temporárias. Porque eu olho para as pessoas como se elas fossem temporárias. Mas não. Não são. Então, se você olha para você como imortal, você olha para o outro como imortal, o que adianta ficar brigando? O que adianta ter inimigo? Se você é imortal, seu inimigo é imortal também? Vai ficar brigando a eternidade? Percebe? Então aqui ele percebeu isso. É isso que ele está dizendo. Lembrei meus erros antigos, senti-me confortado. Por que ele se sentiu confortado? Porque ele já melhorou. Porque ele já melhorou. E nós precisamos comemorar
cada progresso espiritual que a gente faz. Cada pouquinho que você melhora, cada pouquinho que você corrige, tem que comemorar, tem que se sentir confortado, tem que se sentir bem. Então aqui ele se sentia confortado. Claro, ele já estava compreendendo mais, ele já estava enxergando mais, ele já estava corrigindo, ele já estava fazendo novas escolhas, novas e melhores. Novas e melhores, né? E aí ele faz um comentário, por isso que eu falo, gente, a obra Nosso Lar, a preciosidade está nas frases. Tem frases que estão descrevendo, né? Então, mas tem frases aqui, gente, que são diamantes. Tem frases aqui que são diamantes. Eu vou ler uma aqui agora. Eu vou ler um diamante aqui. Olha o que ele vai dizer. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. O que ele está dizendo aqui? A gente encarna, se identifica tanto com o corpo, a gente se identifica tanto com a personalidade. Eu vou dar um exemplo concreto, porque senão fica muito abstrato. Não é? Fica muito abstrato. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, tá aqui o Haroldo. Haroldo é temporário. Haroldo é uma personalidade que vai morrer. Vai acabar. Tudo que o Haroldo construir aqui vai acabar. Porque o tempo renova tudo. Meu corpo vai acabar. Então, o que eu devo fazer? Eu devo viver da melhor maneira que eu puder, valorizando essa personalidade atual minha, valorizando essa personalidade atual, cumprindo o meu dever, mas entendendo que meu espírito imortal, não é o Haroldo. Não é. Não é. Na próxima encarnação eu vou ser outra pessoa. Na anterior eu fui outra. Vivi em outra região, vivi outras coisas, vivi outras experiências. Percebe? Não é? Então, ele está dizendo que quando a gente está encarnado, a gente costuma ficar dormindo. Fica num sono. Que sono é esse? Que sono é esse? O sono da consciência. A nossa consciência profunda, o nosso eu profundo, dorme. Dorme. E fica só o ego. O ego é o quê? O ego é... O que é o ego? O ego é Haroldo Dutra Dias, CPF, tal, 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 tal. Carteira de identidade, tal, tal, tal. Nasceu em tal lugar. Filho de fulano e ciclana. Isso é personalidade. Isso vai acabar. Vai acabar. Não é? É isso. A Cássia está falando. Você não é Haroldo, você está Haroldo. Exatamente, Cássia. Cássia Moura. Ótimo, é exatamente isso. Porque cadê seus tataravós? Cadê seus tataravós? Cadê as roupas que os seus tataravós compraram? Cadê os bens que os seus tataravós acumularam? Cadê as coisas, os títulos sociais que seus tataravós... Cadê? Acabou. Acabou tudo. Não é? Acabou. Então, o que é esse sono aqui? Esse sono é que a nossa consciência profunda adormece e a gente fica vivendo só
a personalidade. É isso. Não é? É isso. Então vamos lá. Em verdade, apenas agora eu reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Correto, gente? Então, espírita, a Ilza está perguntando aqui. Essa é uma pergunta interessante. Ilza de Almeida Silva está falando assim, e se você fosse seu tataravô? Ilza, eu não sou meu tataravô. Presta atenção nisso agora. Presta atenção nisso agora. Jesus disse assim, que João Batista era o Elias que havia de vir. Correto? Quando as pessoas foram lá para conversar com João Batista, perguntaram para ele, você é o Elias? O que ele disse? Não, eu sou João Batista. Percebeu a sutileza? Percebeu a sutileza? Vou explicar. Digamos que eu seja a reencarnação do meu tataravô. Uma hipótese, tá bom? Estou trazendo uma hipótese. Quando eu estava vivendo naquela época, meu espírito imortal estava vivendo aquela personalidade morreu. A personalidade que eu tenho hoje é completamente diferente. Eu vivo em outra cidade, eu tenho outro corpo, eu tenho outra situação, eu tenho outra existência, eu tenho provas diferentes, eu tenho expiações diferentes, então não é a mesma coisa. O espírito imortal é o mesmo, mas as personalidades são diferentes. Ok? Ok? E tem mais um detalhe. O meu espírito imortal, ele estava num grau de evolução lá atrás. Hoje ele está no outro. Então, nem mesmo se eu pensar no meu espírito imortal, nem mesmo se eu pensar no espírito imortal, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Percebeu? Né? A Alda Marcato está perguntando, eu não entendi. Alda, você não progrediu? Você não progrediu? Você não está em outro corpo? Você não está vivendo uma outra vida? Então, como é que você é uma pessoa antiga? Você não é mais. Você foi. Você foi. Você não é mais. Você não é mais. Então, olha isso. Cada encarnação é uma experiência que tem começo, meio e fim. O Sérgio Dantas está falando, é como no teatro. Exatamente, Sérgio. Então, como que é a apresentação de André Luiz no início de Nosso Lar? Como que é a apresentação aqui? Como que é? Uma vida, um ato. Um corpo, uma veste. Uma conquista, uma experiência. É assim que ele apresenta. Percebeu, gente? Então, no dia, vou falar isso aqui porque parece forte, né? Mas tem que falar. No dia do meu velório, o meu espírito vai estar olhando o Haroldo ser enterrado.
Gente, o espírito é o mesmo, gente. Gente, entenda aqui o simbolismo, pelo amor de Deus. Entenda o simbolismo. Entenda o simbolismo. Cada encarnação que você tem, aquele corpo seu não morre, então acabou. Acabou. Depois você vai viver uma outra vida. Você não vai viver a mesma vida, gente. Você não vai pegar o mesmo corpo. Não tem zumbi. Só em filme. Né? A Suzette está dizendo, o espírito é sempre o mesmo, só muda o corpo. Só muda o corpo. Mas será que o espírito permanece o mesmo, Suzette? O espírito não progride? Ele não amadurece? Você não está amadurecendo? Você não está aprendendo coisas novas? Você não está ampliando? Então você também muda. Você não é mais o mesmo espírito que era há 500 anos. Você evoluiu. Você não é mais. Você está evoluindo. E cada corpo que você habitou tem começo, meio e fim. A personalidade que você animou acabou. Acabou. Não é? A personalidade acaba, a individualidade permanece. Só que a individualidade evolui. O que é evoluir, gente? O que é evoluir? Evoluir é transformar. Evoluir é mudar. Você deixa de ser o mesmo. Você muda para melhor. Correto? Então, por isso que o Paulo escreve lá na carta, o Sérgio Dantas está lembrando aí. Por isso que o Paulo escreve na carta aos Hebreus assim: como é dado ao homem viver uma só vez? Aí todo mundo fala, nossa, o que o Paulo está dizendo? Que o homem vive só uma vez? Claro. Claro. Paulo está falando do homem. Do homem, ser humano, espécie humana, o encarnado. Quantas vezes o Haroldo vai viver, gente? Só uma, senão vai ter zumbi. Imagina, daqui 150 anos aparece o Haroldo de novo, com esse mesmo corpo aqui. Vai falar, que negócio é esse? Zumbi? Saiu do túmulo? Faz sentido isso? Percebeu? Não é? Então, a personalidade que você é hoje, quando eu falo personalidade, eu estou querendo dizer o quê? O nome que você tem, o CPF que você tem, a carteira de identidade que você tem, o corpo que você tem, a família que você tem aqui agora, os bens que você tem, tudo isso vai acabar. Ficou claro? Pessoal, ficou claro isso? Parece que está dando um probleminha aqui no chat. Né? Eu não estou conseguindo mais ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Claríssimo, né? Ficou claro, então? Ficou claro? Então, é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, às vezes, eu vejo espíritas conversando. Aí a pessoa diz assim, porque na França do século XVIII eu estava encarnado, eu era fulano. Gente, França do século XVIII acabou. Não tem mais ninguém do século XVIII vivo. Acabou tudo. Acabou tudo. A única coisa que sobreviveu foram os espíritos imortais. Então você está preso à França do século XVIII por quê? Atualiza. Acabou. Porque no Egito eu fui, né? E assim, é sempre assim, é sempre rei e rainha, né? Todo mundo foi rei, foi rainha. Porque no Egito eu fui a rainha. Mas o Egito acabou.
Acabou. Não tem mais faraó, não tem, morreu, né? Aqui tinha um personagem aqui, um comediante, é um Nerso da Capitinga, né? E o Nerso da Capitinga falava assim: "Ah, o Nerso, cadê o fulano?" Ele lá, morreu, morreu. Morreu. A Roma antiga morreu. Egito morreu. Hoje você está 2020, na quarentena, vivendo a pandemia. Tudo que passou, passou. Só existe no museu. Acabou. É isso. Isso. Vocês veem a dificuldade da gente entender isso. Olha o tempo que eu estou aqui tendo que explicar isso. Tá vendo qual que é a nossa dificuldade? Percebeu, gente? Então, daqui 50 anos, daqui 100 anos, a pessoa vai falar assim: "Ah, e o Haroldo? Morreu. Acabou. Acabou. Ah, e as coisas que ele tinha? Acabou. E o corpo? Acabou. E os títulos? E acabou. Acabou tudo. E o espírito? Ah, esse é imortal. Esse é imortal. Percebeu, gente? Não é? Então, esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender. Foi isso aqui que o André Luiz está percebendo. O que o André Luiz está com dificuldade aqui no mundo espiritual, gente? Qual que é a dificuldade dele aqui, gente? Sabe o que ele está com dificuldade? Ele não entendeu que o médico que ele foi morreu. Acabou. Acabou. Ele está aqui ansioso para visitar a esposa dele. Só que a esposa dele já casou com outra pessoa. Ele não é mais o marido. Ela casou com outro. Nós vamos ver isso aqui. Ele vai chegar lá na casa dele, a casa que foi dele, vai estar tudo mudado. Mudou tudo. As roupas que ele tinha, acabou. Ficou claro? Ficou claro, né? Então, a luta dele aqui é para aceitar isso. Aceitar. Não é? Aceitar. Muda tudo. Fechou, fechou. Chegou a desencarnação, fechou. Acabou. É novo ciclo. Acabou. E aí o que a gente precisa aprender? Precisa aprender, tem até uma música. Começar de novo. E contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Começar de novo. Começar de novo. Não é? E aí a Filomena está falando. Qual que é o desafio? Desapego. Não é desamor. É desapego. A gente continua amando. A gente continua dedicando. Por que a gente continua amando, continua dedicando? A mãe do André Luiz não está vindo aqui visitar ele? Amor não acaba, porque quem ama é o espírito imortal. Mas apego é coisa do encarnado. Não é? É coisa do encarnado. É isso, gente. Então, o que acontece aqui? Aqui tem dois espíritos. Está vindo um espírito aqui que o ama. O espírito que foi a mãezinha dele. Mas agora ela não é mais mãe dele. O amor permanece. Correto? Então, gente, o que permanece? Os sentimentos. O que permanece?
os valores. O que permanece? O progresso que nós fizemos, aquilo que nós aprendemos, as habilidades que nós conquistamos, tudo isso permanece. O resto acaba. Não é? O resto acaba. Não é? Aí a Giovana Nardelli está perguntando assim, e os nossos laços afetivos? Mas, Giovana, pensa comigo. Os seus laços afetivos, Giovana, são laços do corpo ou laços do espírito? Seus laços afetivos são do corpo ou são do espírito? Se são do espírito, seus laços afetivos são eternos. Se os seus laços afetivos são do espírito, então seus laços afetivos são eternos. Se o amor que você tem é do espírito, o seu amor é eterno. Se a ligação que você tem com o espírito é do espírito, não é puramente corporal, então essa é uma ligação eterna. Não é? Entende, gente? Então, nós estamos vendo aqui um espírito vindo visitar outro. Por quê? Porque o amor que esse espírito tem por André Luiz é eterno. Por isso que ela está vindo visitar. O amor é eterno. Porque era um amor espiritual. Percebeu? Agora, se a relação, se o afeto é puramente corporal, acabou o corpo, acabou o afeto. Não? Não é isso? Às vezes acaba antes de acabar o corpo. Não é mesmo? Então, importante isso aqui. Se nós estamos construindo afetos puramente corporais, esses afetos são temporários. São afetos perecíveis. Mas, se nós estamos construindo afetos que são espirituais, esses afetos são eternos. Ok? Então, mas a pessoa tem um livre-arbítrio, ela constrói o que ela quer. O espírito tem livre-arbítrio. Ele faz escolhas. Não é? Ele faz escolhas. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo que a vida não pode ser levada na brincadeira. Porque a encarnação é coisa séria. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Então, agora ele estava percebendo as oportunidades que nós temos de quê? De aperfeiçoar nosso espírito. Porque você encarna aqui para quê? Para aperfeiçoar o espírito. Não é? Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Olha isso. Então, ele mesmo percebeu que, no fundo, merecer, ele não merecia estar em nosso lar. Não é? Ele estava ali por misericórdia, ele estava ali porque estavam fazendo um investimento nele. Um investimento espiritual na transformação dele. Não é isso? Ok? Então vamos lá. Passei dias entregues
a profundas reflexões sobre a vida. Olha, então ele ficou meditando, ficou refletindo, ele ficou, né, no íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. A saudade. Estava com saudade do lar, não é? Estava com saudade da profissão, estava com saudade da encarnação. Natural. Natural. Não é? Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfações espontâneas, a semelhante desejo, é que tal propósito não era oportuno. Então ele começou a compreender. O que ele começou a perceber? E isso é interessante, gente, porque a pessoa se recolhe, a pessoa fica mais meditativa, ela consegue perceber mais o ambiente ao redor dela. Ela consegue perceber o ambiente ao redor. Né? Por quê? Porque ela está treinando a atenção e a concentração dela. Então ele começou a perceber, olha, todo mundo aqui me trata com a maior caridade. Todos os benfeitores aqui me tratam com o maior carinho. Se eles não permitiram eu voltar ao meu lar, é porque não é o melhor agora. Não é o melhor agora. E nós vamos ver que não é mesmo. Não é mesmo. Agora, ele não tem condição emocional de voltar para o lar dele. Voltar para visitar, que eu estou falando, né, gente? Claro. Não tem como voltar para o corpo morreu. Voltar para visitar. Então, exatamente, a Sueli Oliveira está dizendo, o campo da visão da consciência se expande. Exatamente. O dele se expandiu. Ele percebeu, falou, ora, eles atendem tudo, adivinham meu pensamento, são tão solícitos. Se eles não estão permitindo isso, é porque não está na hora. Tem algum motivo. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu esperar. Não é? Calava-me, então, resignado e algo triste. Gente, porque isso nós temos que compreender. Quando a gente fala assim, tem que ter paciência, tem que resignar, tem, mas tem um pouquinho de tristeza, é natural. Não tem como afastar a tristeza. Não tem como ele afastar a tristeza aqui. Tem que conviver com a tristeza. Então aqui ele estava aprendendo a conviver com a tristeza, a conviver com a saudade, a conviver com a frustração. Isso é sinal de maturidade emocional. Saber conviver com a saudade, saber conviver com a frustração, saber conviver com a tristeza é maturidade emocional. Não é mesmo? Então ele estava aprendendo a lidar com aquilo, lidar com a saudade, lidar com o apego, né? Lidar com a tristeza. Ok? Estava aprendendo. É? Então vamos lá. Vou ler mais um. Nós já temos aqui, gente, 2.490 pessoas na live. Que coisa boa. Todos nós aqui conectados, trocando essas vibrações espirituais, trazendo vibrações para o nosso lar, não é mesmo? Para o nosso lar, para a nossa casa, né? Estudando o nosso lar. Trocadilho aí. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Olha que bonito aqui. Eu vou ler de novo. Esse trecho aqui é difícil.
Eu vou explicar. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. O que significa isso? Na nossa casa mental, existe uma consciência profunda, que é o nosso eu profundo. É a nossa verdadeira individualidade. O nosso eu, a nossa identidade imortal. Nosso eu profundo. Então, o eu profundo dele chamou e a consciência dele estava dizendo para ele: você não é André Luiz. André Luiz é um ego, é uma personalidade que você teve. E você já teve centenas, milhares de personalidades. Correto? A consciência profunda, o verdadeiro eu. É aqui ele estava o quê? Recolhimento. O que ele estava aqui, gente? Ele estava meditando. Recolhimento profundo. Acordando a consciência. O eu profundo. Para poder enxergar tudo da perspectiva do eu profundo. Da consciência profunda. Está aqui, ó. Correto? Não é? Não é? Não é interessante? Então, eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Estava acordando a consciência dele. Percebendo que ele não era aquela personalidade da encarnação que ele acabou de ter. Não era aquela personalidade. Aquela personalidade foi um instrumento. Então, quando a gente nasce, a gente recebe um corpo, um nome, uma família, situações, recursos, mas tudo isso é temporário, porque tudo isso é instrumento. Instrumento para ampliar a nossa consciência. Instrumento para amadurecer o nosso self, o nosso eu profundo, não é isso? O eu profundo vai ampliando, vai ficando, né, de uma luzinha, vai se transformando num farol. Como que ele amplia? Como é que ele brilha a luz? Vivendo várias experiências. Não é? Não é isso? É. O próprio André Luiz, exatamente, a Laís Pinheiro, está lembrando lá do livro Agenda Cristã, não é? Paciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Olha que interessante. Não é? Está diante de milênios sem fim. Não é isso. É exatamente isso aqui. Não é? A nossa identidade profunda, o nosso eu profundo está aperfeiçoando. Né? Está aperfeiçoando. Então, a Carla Marques está lembrando aí, né, Carla? Exatamente, Carla. Está tudo aqui no André Luiz. Tá, viu, Carla? Exatamente. Está tudo aqui. Ó. Olha, exatamente o que nós estamos estudando lá. Está aqui. Ó. O homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Está aqui. Não é? Nós já lemos um capítulo aqui. Qual foi? O capítulo 2. André Luiz estava internado no hospital e ele pediu para acompanhar a prece coletiva. Chegaram num salão, estava todo mundo em silêncio, recolhido. Ele perguntou para o Lísias: ué, mas por que está todo mundo em silêncio, recolhido? Ah, eles estão meditando.
meditando, se preparando para a prece que vai ser daqui a pouco. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Não é? Está tudo aqui. Não é? Então, é nesse ponto aqui, eu não vou ler mais agora, porque agora vai entrar numa coisa linda aqui, eu vou deixar para quinta-feira que vem. Não é? Mas é importante a gente entender isso. Entender isso. Você, a sua mente, tem a consciência que é seu eu profundo. E tem sua personalidade, que é seu ego. E eles tomam decisões diferentes. Tem gente que vive só o ego. Nem percebe que é um espírito imortal. Não é mesmo? Não é mesmo? Então, quando ele fala que os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências, o que é isso? Às vezes a nossa consciência dorme. Nosso eu profundo dorme. Nosso eu profundo dorme. Não é? É isso? A Simone está dizendo assim, é uma pena que você não possa abordar isso lá no projeto. Mas, Simone, eu estou abordando. Mas com sutileza, Simone. Com sutileza, Simone. Simone Soares Serafim. Não precisa ficar dizendo as palavras, não precisa ficar citando as obras, Simone. A gente trabalha a essência. A essência. Né? Tá bom? A essência está lá. A essência está sendo trabalhada. Totalmente. Correto? O que não pode é ficar usando as palavras. Por quê? Porque aí vai gerar resistência. Aí você não consegue levar a mensagem para outros ambientes. Para o ambiente dos gentios. Ok? Espero que você tenha compreendido. Não é? Então, exatamente, a Sueli Mori Antunes está lembrando o Paulo, quando Paulo diz assim, desperta tu que dormes. O que ele está dizendo? Desperta tu. Não é? Fica até contraditório. O que é esse desperta? É a consciência profunda. Ele está dizendo, gente, acorda. Acorda. Vocês são espíritos imortais, acorda. Não é? Acorda. Não é? Então, esse é o segredo, gente. Então, o que eu estou querendo dizer para isso, gente? Só para a gente fechar aqui, para não ficar uma falsa impressão. Não é que você vai desprezar seu corpo, desprezar... Claro que não. Se você fizer isso, você vai ficar igual o André Luiz. Se você desprezar seu corpo, se você desprezar os seus bens, se você desprezar sua profissão, se você desprezar sua família, se você desprezar a vida de encarnado, você vai falir. Você vai chegar no mundo espiritual como um espírito que faliu, que não aproveitou a encarnação. Não é isso. Não é isso. Não é isso que ele está falando aqui. O que ele está falando aqui? Vive a encarnação, aproveita cada momento da encarnação, mas entenda, você é imortal. Não é? Você é imortal. Não é? Então, vai para o aniversário? Canta parabéns, ri, abraça, diverte. Vai estudar? Estuda com seriedade. Vai trabalhar? Trabalha com disciplina. Viva cada momento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Está lá. Então, aproveite, mas entenda. Você é imortal. Não é? A Érica está lembrando aí. Floresce onde você foi plantado. Tem que florescer onde Deus te plantou. Florescer, gerar fruto, gerar abundância. Abundância de emoções,
abundância de sentimentos, abundância de conhecimento, abundância de amor, prosperidade de trabalho, material. É crescer. Olha o universo de Deus, universo infinito. Não tem nada mesquinho na criação divina, tudo é grandioso. Nós temos que crescer, aproveitar. Não é isso? Então, com essas palavras aí, com esse estímulo para todos nós, não é? Para todos nós, essas lições, eu li aqui, gente, 2 parágrafos. 2 parágrafos. Nós fizemos uma live de 1 hora com 2 parágrafos. Olha a profundidade dessa obra de Chico Xavier, psicografada pelo Chico. Não é? Então, amplia a sua mente. Amplia. Nada de amar pouco, de ter pouca alegria. Não, nós vamos para viver plenamente. É o que Jesus diz. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, pratiquem o bem. Nós temos que praticar o bem com abundância. Nós temos que amar com abundância. Nós temos que ser felizes, alegres com abundância. Nós temos que estudar com abundância. Refletir com abundância. Meditar com abundância. Tudo tem que ser digno do que o Criador nos deu. Do que o Criador nos deu. O Criador não criou. O Criador criou o quê? Espíritos imortais. A sua imagem e semelhança. Você tem aí todas as sementes do anjo. Está dentro de você. Então, vai viver como uma minhoca? Vai viver como uma minhoca? Como um verme? Não. Não é mesmo? E com equilíbrio, com moderação, com sabedoria. Viver como espírito imortal. Vou tomar a decisão, falei, peraí, será que eu estou tomando uma decisão de espírito imortal? Ou será que eu estou tomando uma decisão de encarnado? Esse é o segredo. Esse é o segredo de aproveitar a encarnação. Minhas amigas, meus amigos do coração, eu vou me despedir de vocês, que agora eu tenho uma próxima live, lá no outro canal, não é mesmo? Às 21 horas. Eu desejo, então, um final de noite abençoado para todos, muita paz, muita serenidade aí no seu lar, no seu coração, muitas bênçãos no seu lar, no nosso lar. É mesmo? Boa noite para todos. Fiquem com Deus.